Este vídeo abordará o princípio das tensões efetivas, o qual foi uma das maiores contribuições à engenharia e é considerado marco fundamental do estabelecimento da mecânica dos solos. Nos solos, ocorrem tensões devido ao peso próprio e a cargas aplicadas. Porém, quando o perfil de solo estudado estiver abaixo do lençol freático, é necessário levar em conta a pressão neutra, que é a pressão que atua na água do interior dos vazios do solo. E esta dependerá única e exclusivamente da profundidade desse solo em relação ao nível freático. Devido à diferença da natureza dessas forças, Terzaghi constatou que a tensão normal total deve ser considerada a soma dessas duas parcelas. A tensão transmitida pelos contatos entre partículas, denominada tensão efetiva, e a pressão da água, denominada pressão neutra. A partir desta constatação, Terzaghi estabeleceu o princípio da tensão efetiva. A deformação no solo corresponde à variação de forma devido ao deslocamento relativo das partículas. A compressão das partículas individualmente é desprezível perante a deformação decorrente do deslocamento das partículas uma em relação às outras. Portanto, entende-se que a deformação no solo depende somente da variação da tensão efetiva, que corresponde às forças transmitidas grão a grão. Num solo, se a pressão total aumentar de modo igual à pressão neutra, o solo não sofrerá deformação por efeito deste acréscimo de tensão, pois, do ponto de vista prático, as partículas serão consideradas incompressíveis, pois, como anteriormente comentado, a deformação ocorrerá como resultado do deslocamento. Por isso, a pressão da água no solo é chamada de pressão neutra, porque nenhum efeito mecânico no solo resultará desta parcela de tensão. Porém, se a tensão total aumentar sem que a pressão neutra aumente, as forças transmitidas pelas partículas por contato irão se alterar. E neste caso, irá alterar também a posição relativa dos grãos, resultando em deslocamento e, portanto, deformação. Podemos afirmar então que o acréscimo de tensão foi efetivo. A tensão efetiva é responsável pelo comportamento mecânico do solo, e só é possível estudar a sua resistência perante a análise das tensões efetivas atuantes. De forma a ilustrar brevemente toda a teoria passada durante o vídeo, as 3 próximas imagens mostram na prática o que acontece com a pressão neutra e com a tensão efetiva. No caso da primeira imagem, a esponja, que foi utilizada nesse caso, bem parecida com o solo, está em repouso. Na segunda imagem, é aplicada uma carga à esponja, ela se deforma. E na última imagem, somente com o aumento do nível da água, a esponja não sofre deformação nenhuma. Por isso, a pressão é chamada neutra e na segunda imagem, a tensão é efetiva porque realmente deformou a esponja.